Eu sou o senhor do meu destino, sou o capitão da minha alma. Nelson Mandela nasceu 18 de julho de 1918. O seu nascimento por si só não mudou nada. O mundo continuou tal como estava, sem saber que nessa data nascia aquele que haveria de ser o estadista mais amado do mundo. Mandela teve uma vida de lutas. Lutou por ideais, pelo seu povo, por África, pela humanidade e pelo mundo. Todos os seus anos de vida foram de luta. É isso que homenageamos hoje. A vida de um homem que foi mais do que um homem. Foi o pai de uma nação e um exemplo para o mundo inteiro. Recordamos agora a sua vida. Logo no primeiro ano do seu curso, começou a sua luta contra o regime do Apartheid, regime que segregava os negros a quem não era reconhecida a maioria dos direitos políticos, económicos e sociais. Líder de um movimento estudantil que militava contra políticas segregacionistas, foi expulso da universidade, facto que o levou a transferir-se para a Universidade da África do Sul, em Joanesburgo, onde terminou o curso de Direito por correspondência. Aos 24 anos, uniu-se ao Congresso Nacional Africano para, em 1944, fundar com Walter Sisulu e Oliver Tambo a Liga Jovem do CNA. O primeiro dos 3 casamentos de Mandela aconteceria um ano após o seu ingresso na faculdade, quando se casou com Evelyn. Conhecido por Madiba pelos seus companheiros, cedo se tornou comandante da Lança da Nação, um desmembramento armado da ANC em 1961. Depois, foi preso em 1964, devido à sua luta contra este regime de segregação racial que assombrou a África do Sul por 46 anos. Entre 1948 e 1994, Mandela passou 27 anos preso. Durante o período de cárcere, Madiba continuou a sua luta, politizando os outros prisioneiros e agindo uma vez mais conforme os seus princípios. Durante 27 anos encarcerado na minúscula e lendária cela 46.664, Nelson Mandela tornou-se um símbolo universal da luta contra o Apartheid. Por diversas vezes na década de 70 e na sequência da campanha Libertem Nelson Mandela, recusou uma revisão da pena e não aceitou mesmo a liberdade condicional em troca de não incentivar a luta armada. Nessa época, Mandela já se havia divorciado da primeira mulher e casado com Winnie, que ficou mundialmente famosa por ter ficado ao lado do ex-presidente nos anos em que ele esteve na prisão. Apesar de dedicar a sua vida à humanidade, Mandela teve família. Ao todo, teve 5 filhos. Durante o primeiro casamento, perdeu mesmo uma filha morta aos 9 meses de idade. A morte de um filho pode trazer amargura, desejo de vingança. Nelson Mandela virou-se para a paz, para a luta pela igualdade entre os povos. A missão da sua vida foi reconhecida com o Prémio Nobel da Paz, devido aos seus esforços para acabar com a segregação racial da África do Sul. Após o fim do Apartheid, nas primeiras eleições em que os negros puderam votar na África do Sul, em 1994, Mandela foi eleito presidente do país, onde conduziu um processo de democratização. No discurso de tomada de posse a 10 de maio, evocou a recém-nascida liberdade e disse que uma sociedade de que toda a humanidade se orgulhará nasceu da experiência de um desastre humanitário que durou tempo demais. Os ventos da mudança sopravam a favor da paz que Mandela tanto procurou em toda a sua vida. Em 1998, Mandela casou-se pela 3ª vez com uma política e ativista dos direitos humanos moçambicana. O seu mandato presidencial duraria depois até junho de 1999. Nesse período, o presidente sul-africano conseguiu adquirir respeito da comunidade internacional pelo seu regime de conciliação e pela proibição de práticas racistas. Na despedida do seu mandato, afirmou: "Nós, sul-africanos, não podemos esquecer o passado terrível para melhor podermos lidar com ele, perdoando onde o perdão seja necessário, mas não esquecendo." Por isso mesmo, Mandela perdoou, mas não esqueceu, e após o fim do mandato, continuou a atuar como militante. Mas o tempo passava, e apesar de um espírito jovem e ativo, a idade também ela avançava. Mandela sofria com constantes problemas de saúde, estando internado desde 8 de junho de 2013. Quando foi anunciado que o ex-presidente estava em estado grave, multidões emocionadas juntaram-se em frente ao hospital para deixar o seu apoio ao amado líder numa comoção que se alastrou pelo mundo. Morreu nesta quinta-feira, dia 5 de dezembro, o ex-presidente sul-africano Nelson Mandela, que estava internado num hospital em Pretória. A sua memória e a sua figura, muitas vezes descrita como maior que a vida, jamais serão esquecidos. Assim como não esqueceremos nunca os seus apelos às gerações futuras para que continuem a lutar pela justiça social. Mesmo celebrando, deixem-me lembrar-vos que o nosso trabalho está longe de estar completo. O nosso trabalho é a liberdade para todos. No mundo em que ainda há tanto para fazer, é duro perdermos aquele que era visto como um pai. Mas agora é tempo de continuarmos a sua obra. Mandela é muitas vezes chamado na África do Sul por Tata, que significa pai, ou por Kulu, que significa grandioso, mas é sobretudo referido em sinal de respeito por Madiba.
Existem pessoas que marcam o mundo somente por existirem. Quando Mandela nasceu, em 1918, o mundo não mudou. Mas hoje, em dezembro de 2013, podemos dizer que está bem diferente e que os passos dados no caminho da igualdade e da paz serão no futuro menos duros para as gerações vindouras, devido aos caminhos que desbravou. Mandela deixou-nos mais rico porque nos permitiu acreditar na paz, quando só a guerra parecia uma solução, porque nos permitiu acreditar na reconciliação, quando só a vingança parecia justa. Este foi sobretudo um gigante que caminhou entre os homens sem nunca se julgar melhor, mas olhando para todos de igual para igual, olhos nos olhos. A sua partida deixa-nos a todos mais pobres. Não nos esqueceremos do seu sorriso caloroso que nunca esmoreceu ao longo da sua vida, recheada de lutas. Adeus, Madiba.